Amém. Então, primeiro vamos tentar identificar quem é esse Tiago, né? Porque saber quem é esse Tiago vai nos trazer algo extremamente importante. Na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos encontrar aqui um argumento importante sobre quem é esse Tiago. Capítulo de número 2, Paulo fala sobre a ida dele a Jerusalém, 14 anos depois da sua conversão. Vamos lá? Capítulo 2, verso 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Ok. Amém? Vamos capítulo 1, não capítulo 2. Nós nunca vamos achar o Tiago aqui. Nós vamos achar mais no outro contexto. Exatamente. O 1, verso de número 18. A primeira ida de Paulo a Jerusalém. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ou seja, depois da conversão de Paulo, né, que ele encontra o Senhor no caminho de Damasco, 3 anos depois, ele vai a Jerusalém para ver Pedro. E ele fica com Pedro 15 dias. E não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Senão a Tiago, Irmão do Senhor. irmão do Senhor. Senhor. Quem que é esse Tiago? Irmão de Jesus. Ele é irmão de Jesus. Amém. Ou meio-irmão de Jesus, Sim. porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e Tiago é filho de José. Amém. Ok? Então, esse Tiago aqui não é o Tiago que nós estamos acostumados a ler lá no meio dos discípulos. E por que não é? Porque aquele Tiago foi decapitado no começo da igreja. Vamos lá para Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ter que passear na Bíblia hoje, né? Ai, Deus. Atos, capítulo 12, verso de número... Deixa eu ver aqui onde está o Tiago sendo decapitado. A partir do verso de número 1, eu acredito. Amém. Isso. Isso. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Então nós temos o Tiago, né, que é um daqueles 3, né, sempre estava Pedro, Tiago e João com Jesus. Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, eram irmãos. Sim. Na arrancada da igreja, no começo da igreja, Herodes matou Tiago. Então, quando Paulo sobe 3 anos depois da conversão de Paulo, não é 3 anos depois do início da igreja. Sim. Quando Paulo sobe a Jerusalém, não é com aquele Tiago que andava com Jesus que Paulo fala. Sim, perfeito. É com um outro Tiago. E quem é esse outro Tiago? O irmão de O irmão de Jesus. Ele é irmão do Senhor Jesus. Né? Se nós... eu não me lembro bem o texto agora, mas você pode procurar para a gente, onde fala dos 12 discípulos. Não nos 12 discípulos. Vamos lá para Marcos capítulo 5, eu acredito. Deixa eu ver aqui. Marcos 5, não, quando Jesus chega em Nazaré, aqui, ó. Olha só. Jesus chega em Nazaré, né, capítulo 6 de Marcos, verso de número 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhes vêm essas coisas?
E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Então, Jesus, ele tem aqui vários irmãos. Tiago, José, Judas e Simão, e ele tem irmãs também. Sim. Ele tem irmãs também. E não estão conosco suas irmãs. Então, quem escreveu a carta de Tiago é esse Tiago aqui. Perfeito. Que é o irmão de Jesus, irmão do Senhor. Sim. E não o Tiago que acompanhava Jesus junto com João e com Pedro. E por que que isso é importante para nós? Quando a igreja começou, que Judas, né, deixou de ser contado como um dos 12 apóstolos, e eles vão levantar um novo apóstolo no lugar de Judas, uma coisa que eles levaram muito em consideração para que a pessoa fosse apóstolo é que essa pessoa deveria ter andado com Jesus desde o começo. Vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 15. Atos 1. 15. Amém. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório, e todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. Tome o outro o seu... Então, ou seja, Judas foi tirado e agora outro precisa assumir a sua liderança. Amém. É necessário... Olha só o critério para ser um apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, por que que Paulo, em todas as suas cartas, começa com a seguinte afirmação? Exceto Hebreus, que ele não se identifica. Sim. Ele começa com a seguinte afirmação: Eu, Paulo, apóstolo segundo a vontade de Jesus Cristo. Sim. Eu, Paulo, apóstolo segundo o mandato de Deus. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem nenhum. Por que que Paulo fica afirmando o tempo todo que ele é apóstolo? E um apóstolo segundo a vontade de Cristo e não segundo a vontade dos homens. Simples. Porque se fosse pelo critério estabelecido aqui por Pedro, não se enquadraria. Paulo não poderia ser apóstolo. Uhum. Porque qual que é o critério estabelecido? Tem que ser alguém que andou conosco desde o dia que Jesus veio para o nosso meio até o dia que ele saiu. Sim. Uhum. Então, para os apóstolos, para os 12 apóstolos que agora aqui vão ser levantados, né, que vai vir José e Matias é quem vai assumir o lugar de Judas. Para os apóstolos, quem andou com Jesus em carne, enquanto Jesus esteve aqui, esse tem preeminência. Sim. Esse é o que pode de fato. Agora, o que tem a ver isso com Tiago? João, Pedro, o outro Tiago, todos eles andaram com Jesus no máximo 3 anos e meio. Tempo de ministério. O tempo de ministério. Porque até então eles não sabiam que ele era o Cristo. Sim. Quanto tempo Tiago conviveu com Jesus? A vida toda. A vida inteira de Tiago. A vida inteira de Tiago. Quando Tiago nasceu,
Jesus já estava. Sim. E nós sabemos que Jesus não era uma criança comum. Lembra que com 12 anos no templo, Então, pensa que Tiago conviveu com Jesus durante toda a sua vida e depois ele assume uma posição de preeminência na igreja. Perfeito. Então, é importante nós sabermos quem é esse Tiago. Quem é esse Tiago? Irmão do Senhor.